Bom, vamos falar então sobre a responsabilidade civil. Eu vou dar uma rápida visão aqui da responsabilidade civil, responsabilidade penal, responsabilidade administrativa. Os senhores vão ter, com certeza, de modo muito melhor e mais completo com os demais palestrantes. Mas eu vou falar sobre a responsabilidade civil. Bom, para começo de conversa, o que é responsabilidade? Nós usamos essa palavra no nosso dia a dia e muitas vezes nós esquecemos da origem dela. Responsabilidade seria, basicamente, alguém poder ser julgado e punido por algum ato que cometeu. Chamar alguém a arcar com as consequências de seus atos, por ação ou por omissão. Eu posso ser responsabilizado por agir ou por me omitir, por deixar de agir. Tipos de responsabilidade, basicamente, a responsabilidade moral e a responsabilidade jurídica. Se eu não ajudo uma pessoa idosa a atravessar a rua, eu não vou ser multado, não vou ser preso, mas a minha consciência pode depois pesar, eu posso ficar depois sofrendo uma sanção de foro íntimo, de cunho moral. Já a responsabilidade jurídica não. Eu posso ser compelido por um juiz, por um tribunal, enfim, posso sofrer alguma consequência que o Estado pode impor, e não só a minha consciência, mas o Estado pode forçadamente impor contra mim. A responsabilidade jurídica pode ser civil, criminal e administrativa. Basicamente são esses três tipos. As três esferas da responsabilidade jurídica, civil, penal, também chamada de criminal e administrativa, são cumulativas e independentes entre si. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que eu posso ser punido nas três esferas ao mesmo tempo. Ou posso ser punido só em uma, só em duas ou nas três. E eu vou dar um exemplo bem corriqueiro. O motorista avança ao sinal e comete um acidente de veículos. Ele pode ser punido civil, criminal e administrativamente. Tá certo? Civil, ele vai indenizar o motorista do outro carro pelo dano que ele causou. Então essa é a responsabilidade civil. Basicamente você tem que indenizar alguém por prejuízo que você causou. Criminal. Criminal vai existir se houver mortos ou feridos no outro veículo, porque aí existe o crime de lesão corporal culposa de trânsito ou de homicídio culposo de trânsito. Ou até se o acidente for intencional. Eu vejo que é meu inimigo que está passando, eu bato de propósito. Aí o artigo 163 do Código Penal prevê o crime de dano, mas só existe na forma dolosa, na forma intencional. E administrativa. Se eu estou dirigindo embriagado, se eu estou dirigindo com a carteira de habilitação vencida, eu posso ser multado pelo policial de trânsito, posso ter minha carteira suspensa ou cassada. Quer dizer, o mesmo acidente de veículos pode me levar a uma punição civil, outra criminal e outra administrativa. Elas são cumulativas. Eu posso ser condenado na esfera civil, indenizar na esfera penal, a pena aplicada pelo juiz criminal, e também a suspensão da habilitação, uma multa de trânsito, que são sanções administrativas. A responsabilidade administrativa é, por exemplo, a multa que o policial de trânsito me aplica, né? E a responsabilidade civil, que é a minha, a que me interessa aqui, está ali o dinheirinho, né? Porque é a indenização, pode ser contratual ou extracontratual. Eu posso ser responsabilizado civilmente por força de um contrato. Por exemplo, locação. Eu sou inquilino de um imóvel. Então, o contrato de locação, que pode ser escrito ou verbal, não importa, mas existe uma relação contratual. E essa relação contratual impõe ao inquilino, também chamado de locatário, o dever de pagar os aluguéis, de conservar o imóvel, e ao locador o dever de respeitar o inquilino, a posse do inquilino durante o tempo da locação. Essa é a responsabilidade contratual. Agora, existe também a responsabilidade extracontratual, quando eu sou obrigado a indenizar sem que exista qualquer contrato. E aqui eu volto ao exemplo do acidente de veículos. Eu não faço contrato contra o motorista. Olha, cláusula primeira, vou bater no seu veículo. Cláusula segunda, vai amassar. A responsabilidade civil pode ser contratual ou extracontratual. Pode ser subjetiva ou objetiva. Subjetiva é quando eu ajo com dolo ou com culpa. Causa um dano e há um nexo, uma relação de causa e efeito entre o meu ato e o dano. Por exemplo, ato doloso. Dolo é intenção. Então eu quero causar o prejuízo. O meu inimigo passa de carro, eu vou lá com a minha caminhonete e amasso o carro dele porque ele é meu inimigo. Esse é um ato doloso e, portanto, intencional. Culposo é quando a gente não tem intenção, mas eu, por imperícia, imprudência, negligência, por descuido, deixo acontecer. Passei no sinal vermelho, não tomei cuidado. Então, culpa é quando a gente não tem intenção. Mas você é imprudente, ou imperícia, é negligente, deixa acontecer. E dolo é quando você tem intenção. Isso que eu estou falando serve tanto para o
direito civil como para o direito penal. Então, tanto a responsabilidade civil como a responsabilidade criminal trabalham com esses conceitos de dolo e de culpa. O crime doloso é sempre mais grave, sempre tem pena maior. Por quê? Porque é muito mais grave você cometer um crime com intenção do que você cometer um crime por descuido. A objetiva, como os senhores podem notar, não exige dolo ou culpa. Exige só que eu pratique um ato e cause um dano e haja o nexo, a relação de causa e efeito. Então, se eu passar no sinal vermelho dirigindo o meu carro e o carro da professora Linda for amassado, eu vou ter que indenizá-la? Não necessariamente. Por quê? Se não houver nexo, eu não vou ter que indenizar. Ou seja, eu passei no sinal vermelho ontem em São Paulo e hoje de manhã o carro dela foi amassado porque caiu um galho de uma árvore. Vejam, eu pratiquei um ato ilícito, violei o Código de Trânsito e passei no sinal vermelho. Ela teve um dano, o carro dela amassou, mas não houve o nexo, a relação de causa e efeito, ou seja, não foi o meu ato que causou o dano ao veículo dela. Então, sempre tem que haver um ato, um dano e um nexo para haver responsabilidade civil. A consequência da responsabilidade civil é a indenização, seu dinheirinho vai rodar, como vocês podem acompanhar aí no monitor, o dinheirinho foi embora. Bom, a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente fala no artigo 14, parágrafo 1º, que o poluidor tem que indenizar independente de culpa. E o nosso Código Civil atual também diz que há obrigação de indenizar independente de culpa nos casos que a lei especificar, e já temos logo acima a lei do meio ambiente que fala da responsabilidade objetiva. Então, os senhores vejam, são duas leis falando da responsabilidade civil objetiva, ou seja, que independe de culpa. A primeira, a lei da política do meio ambiente, que fala que o poluidor tem que indenizar independente de culpa, basta o ato, ação ou omissão, independente de ser dolosa ou culposa, isso não importa, porque é objetiva, e que haja o dano e que haja o nexo. O Código Civil também até prevê, ainda que não seja caso de poluidores, ainda que não seja casos ambientais, desde que for uma atividade de risco, ou até mesmo em casos que a lei, como no caso da lei ambiental que está logo acima, prevê. E a nossa lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, hoje aqui bastante discutida nesse nosso evento, ela também prevê, mais uma vez, a responsabilidade civil independente de culpa. Ou seja, temos aqui exemplos que provam com fartura que a responsabilidade civil é objetiva, ou seja, independe de culpa. Isso é muito bom, porque a gente pode responsabilizar o poluidor sem ter que provar que ele agiu com o dolo, com a intenção, porque é difícil provar o dolo, é difícil provar a intenção, né? Eu trabalhei muitos anos em vara criminal, em vara do júri, e a gente vê como é difícil, às vezes, provar a intenção, porque você tem que penetrar dentro da mente da pessoa e provar que ela quis, né? Claro que em algumas situações os fatores externos mostram com clareza. Se eu dou 10 tiros no peito do meu inimigo e ainda tento recarregar a arma para dar mais 10 e aí eu sou impedido, lógico que o dolo está evidente, a intenção de matar está evidente, né? O chamado animus necanti, a intenção de matar. Isso leva então até o crime para o tribunal do júri. Aí os 7 jurados aqui vão, aqui no Brasil, desculpe, nos Estados Unidos são 12, aqui no Brasil são 7, né? Jurados que vão julgar o caso. Mas se eu dei um tiro só, se eu dei um tiro só, espingardinha de chumbo e meu dedinho do pé, bom, aí os fatores externos mostram que eu não quis matar, que eu não tive o dolo, a intenção de matar. Bom, não adianta nada eu falar aqui da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, do Código Civil, da Lei da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, se eu não mencionar a lei que está acima de todas as outras, a Constituição Federal. A Constituição está acima de qualquer lei. E as outras leis todas têm que se subordinar a ela. E a Constituição assegura o meio ambiente ecologicamente equilibrado no artigo 225. Como eu disse para os senhores, ainda que eu não tenha que discutir dolo ou culpa, porque eu estou tratando de responsabilidade civil objetiva, eu tenho que provar o dano ao meio ambiente. Repito, nem sempre é fácil. Às vezes o poluente se dispersa no ar ou na água, e às vezes a gente não consegue provar o dano. Eu tenho que provar o nexo, a relação de causa e efeito entre a conduta e o dano. E também não é fácil, isso nem sempre é fácil na esfera ambiental. Mas falando um pouquinho do dano e falando um pouquinho do nexo, o dano é previsto no artigo 5º da Constituição, inciso 5 e inciso 10, como dano material e moral. Tem alguns desdobramentos, dano estético, dano à imagem, mas basicamente o dano pode ser material ou moral. Dano material pode ser subdividido em danos emergentes e lucros cessantes. Dano emergente, o que eu efetivamente perdi, e lucro cessante, o que eu razoavelmente deixei de lucrar. Então, se aquele motorista que teve o seu carro amassado por causa do meu descuido, por causa de eu ter avançado ao sinal vermelho, ele tem direito aos
Danos emergentes, o que ele perdeu, ou seja, o que ele gastou na oficina. E se ele for um motorista de táxi, ele também pode pedir os lucros cessantes, os dias que o carro ficou parado e ele deixou de ganhar o dinheiro por aqueles dias, né? Então isso tudo é dano material, danos emergentes e lucros cessantes é dano material. Então os professores de direito esclarecem que na área ambiental o dano não é só aquele que produz destruição, mas pode ser aquele que, por repetição e insistência, excede a capacidade natural de assimilação. Se eu ligo o motor do meu carro, qualquer um que liga ao carro, não sei quem tem a carro elétrico no Brasil, praticamente é uma raridade muito grande aí no Brasil, mas quem liga o motor do carro está soltando fumaça no ar. Até quando respira, a gente exala gás carbônico no ar. Agora, a poluição mesmo vai além disso, é quando a gente lança partículas, materiais que excedem a capacidade de assimilação, segundo essa definição aqui dos livros de direito. Bom, falei da culpa e do dolo, que para a responsabilidade civil ambiental não é necessário se discutir. Falei do dano e finalmente do nexo. O nexo é essa relação de causa e efeito, ou seja, eu provar que a ação daquela fábrica, daquela indústria, é que causou o dano ambiental. O nexo é essa relação de causa e efeito. O que eu concluo nesse artigo, em rápidas palavras? Eu concluo nesse artigo o seguinte, que o administrador público, que aliás é um dos temas aqui principais, a responsabilidade do administrador público, do gestor público em relação à lei de resíduos sólidos e ao meio ambiente geral, o administrador público tem que ser responsabilizado sim, não podemos esquecer que a administração pública são os três poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário. Então, com relação ao legislativo, de modo geral, o legislativo tem feito boas leis ambientais. Eu digo de modo geral, mas claro, não estou incluindo o novo Código Florestal, que não merece, na minha modesta opinião, elogio. Mas, de modo geral, nós temos leis ambientais boas, se for comparar com as leis norte-americanas e com as leis europeias. Em termos de direito do consumidor e direito ambiental, nós temos leis muito boas, de modo geral. Repito, deixo de fora o novo Código Florestal. Então, o Legislativo, de certo modo, tem feito leis. O ministro Herman Benjamin do STJ, numa decisão mais ou menos recente, disse até que o legislador fez leis ambientais boas, os juízes precisam aplicar. E o executivo, principalmente, tem que aparelhar os seus órgãos para implementar. Isso é, em resumo, como eu concluo esse meu artigo, né? Então, outras questões polêmicas de responsabilidade civil, que não daria tempo de ver, a questão da prescrição do dano ambiental, da indenização por dano ambiental, as excludentes de responsabilidade, caso fortuito de força maior, claro que são assuntos que eu trato no artigo, mas que hoje nós não teremos tempo de ver. Cito aqui a lição do professor paranaense Luiz Fernando Coelho, indúbio pro natura. Então, do mesmo jeito que no direito penal nós temos o indúbio pro réu e o réu absolvido em caso de dúvida, em termos de questões ambientais, na dúvida, o benefício da dúvida deve ser sempre dado em favor do meio ambiente. Os dados estatísticos preocupam, eu tenho visto que pouco tem se cumprido e também não acredito, viu, professor Sérgio? Eu sempre fui otimista, mas ultimamente não ando muito otimista em relação às questões ambientais aqui no Brasil e também eu gosto muito do tema resíduos sólidos. Minha tese de doutorado foi sobre resíduos sólidos. Se os senhores quiserem entrar no site da PUC de São Paulo, os senhores podem acessar. O dano ambiental às vezes surge depois de 20, 30, 50 anos. Um dano radioativo ou alguns ciclos de dano ambiental muitas vezes demoram 2, 3 gerações para mostrar os seus efeitos. Então a gente não pode pegar aqueles conceitos do direito romano de responder e respondeu e achar que são atuais hoje para o dano ambiental. Nós temos que ter uma outra visão. O problema dos resíduos é grave, merece toda a nossa atenção e cuidados. Estamos unidos por ideal. Sabemos que cuidar da nossa casa é questão de sobrevivência, nossa e das futuras gerações. Foi um prazer, muito obrigado a todos.